Olá, tudo bem? Hoje aqui no canal Você Não Sabia, nós vamos abordar um tema polêmico. Nós vamos falar sobre desenhos, mas não são desenhos quaisquer, são desenhos proibidos. Desenhos que foram condenados pela imprensa, que foram censurados em muitos países. Desenhos sombrios, desenhos que você jamais deveria ter assistido. Hoje nós vamos falar sobre os desenhos mais polêmicos da história. Eu sou o André Bedene e esse é o canal Você Não Sabia, o seu canal de curiosidades. Nossa história começa no início do século passado. A Canção do Sul é um filme dos estúdios Disney, de 1946. Foi o primeiro filme live action da Disney. O filme também ganhou o Oscar de melhor canção original por Zip-a-Dee-Doo-Dah. Yes, sir. Zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonder. Mas também recebeu muitas críticas na época do seu lançamento, porque muitas pessoas interpretavam algumas cenas e diálogos como racistas, além de afirmar que o filme possuía uma mensagem favorável à escravidão. A polêmica durou anos, até que a Disney decidiu proibir o filme. A partir dos anos 80, o filme passou a ser proibido nos Estados Unidos de ser exibido em cinemas, na TV, além de ficar proibido lançamentos em VHS, DVD e Blu-ray. Recentemente, a Disney voltou atrás e o filme teve uma nova versão, reeditada e remasterizada, para um novo lançamento em DVD. E é claro que dá para você assistir inteiro também no YouTube. Filme polêmico liberado. Pernalonga, quem diria? O clássico personagem carismático já teve sua fase racista. Nos anos 40, ele fazia diversas piadas, com um humor bastante ácido, ridicularizando negros, índios, esquimós e orientais. E por bom senso e força maior, a Warner censurou os episódios. Episódio polêmico proibido. Com certeza, você já ouviu falar do episódio proibido dos Simpsons. Na verdade, foi proibido só aqui no Brasil. Foi um episódio em que os Simpsons vieram ao Brasil, porque a Lisa havia adotado um órfão brasileiro. E a polêmica veio porque o desenho retratava o Brasil como um país sujo, cheio de ratos e macacos, muita violência, todo dia tinha carnaval e outras coisas mais. O episódio irritou muito as autoridades brasileiras, que ameaçaram processar a Fox. Tamanho era o medo que o desenho trouxesse consequências negativas para o turismo da cidade e do país. Por isso, o episódio só passou 2 vezes na Fox e 1 vez na Rede Globo. E aí foi proibido de passar no país. E fim de papo. Episódio polêmico proibido. E só por curiosidade, alguns anos mais tarde o Brasil voltou a ser zoado nos Simpsons. Só que o episódio dublado foi censurado. Veja só. It's a dump. This is the most disgusting place we've ever gone. What about Brazil? After Brazil. Virou um chiqueiro. Esse é o lugar mais nojento em que já estivemos. Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque... O desenho Family Guy aparece na lista com um episódio que gerou bastante repercussão, por causa de uma piada com a filha da ex-governadora do Alasca, Sarah Palin. Sarah chegou a promover um grande boicote ao programa, pedindo que todas as mães que tivessem filhos com síndrome de Down aderissem ao movimento. Mas não deu em nada, e o episódio segue passando nas TVs americanas. Episódio polêmico liberado. Agora, provavelmente, o desenho mais polêmico da história dos desenhos polêmicos, South Park. Criado em 1997, South Park já coleciona uma série de episódios proibidos e censurados. Fica até difícil escolher sobre qual falar, mas possivelmente o mais polêmico de todos tenha sido o episódio envolvendo o profeta Maomé. Após fazer piadas com o profeta muçulmano, inclusive colocando ele em uma fantasia de urso, os criadores da série, Matt Stone e Trey Parker, foram ameaçados de morte por um grupo chamado Revolução Muçulmana, que ainda ameaçava que os criadores teriam um final igual ao do cineasta Van Gogh, assassinado em 2004 por um radical muçulmano em Amsterdã. A polêmica foi tão grande
que o episódio acabou sendo censurado, mas ao estilo South Park polêmico de ser. Foi colocada uma baita barra preta escrita censurado, e ela fica lá durante todo o episódio. Episódio polêmico censurado. Quem aí se lembra dos Tiny Toons? Pois então, eles têm um episódio que foi proibido nos Estados Unidos. Sabe por quê? Adivinha? Não pode me dar uma pista? Nesse episódio, Perninha, Pluck e Presuntinho enchem a cara, ficam totalmente bêbados, roubam um carro policial e no final despencam com o carro e morrem. Os produtores alegaram que a ideia era mostrar os males do álcool e que dirigir bêbado é errado, mas não teve conversa. Episódio polêmico proibido. Existia uma grande lenda em volta de O Laboratório de Dexter. Isso porque muito se falava que a série possuía um episódio proibido, que o Cartoon Network não aceitava passar na TV, porque o episódio feria a moral e os bons costumes, com palavrões e gestos obscenos. Essa história foi confirmada pelo criador e produtores da série. No final do ano passado, produtores, fãs, telespectadores, todos se uniram em uma campanha para que o Cartoon finalmente exibisse o episódio proibido. A campanha deu resultado, e foi anunciado que o episódio finalmente passaria na TV, na faixa adulta do Cartoon Network, Adult Swim, no dia 23 de janeiro de 2013. Só que uns dias antes, ele foi novamente censurado. E aí o que a Adult Swim fez? Postou no YouTube. Só que a versão disponível é assim. Let up, Ollie. Beats the out of me. Com os palavrões censurados. Episódio polêmico liberado. Quem aí se lembra do Ligeirinho? Aí você se pergunta, como assim? Um desenho tão bobo, tão inocente? O que ele fez de errado? Bom, se você não sabe, o Ligeirinho é um ratinho mexicano. Isso. E justamente por isso, causou uma boa polêmica. Por vários anos, o desenho foi acusado de mostrar uma imagem estereotipada dos mexicanos, como um povo preguiçoso. Por causa disso, em 1999, a Warner Bros. E o Cartoon Network chegaram a sumir com o desenho da grade de programação em vários países, que só voltou a ser exibido alguns anos depois. Desenho polêmico liberado. Pokémon provavelmente seja um dos animes que possua mais episódios censurados e proibidos. Pelo menos 15 já estão nessa lista. Mas nós hoje vamos falar do caso mais famoso, que provavelmente você já saiba. O famoso caso do episódio 38, o Soldado Elétrico Porygon. Durante o episódio, após o Pikachu soltar seu raio do trovão e o Porygon fazer algum golpe louco, a tela piscou diversas vezes um azul e vermelho, a uma frequência de 12 Hz por 4 segundos. Isso foi o suficiente para que mais de 700 crianças passassem mal, com dores de cabeça, vômitos, tonturas, ataque epilético, convulsões e até casos de perda de consciência. Os médicos dizem que elas foram vítimas de um ataque epilético, mais precisamente uma epilepsia fotossensitiva. Esse tipo de estímulo visual pode levar o cérebro a desferir descargas elétricas de grandes proporções, e é isso que causa as convulsões. Por causa disso, o episódio foi imediatamente proibido no mundo inteiro, exceto no YouTube, né? Nada pode ser banido da internet. Carolina Dickman que o diga. Episódio polêmico proibido. E olha só quem apareceu agora. É, o Aladdin. E aí você se pergunta, o que o Aladdin fez de tão polêmico? Bom, no começo do filme, a versão original da música Noite de Luar irritou o mundo árabe. Veja só. De um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Aí o Comitê Antidiscriminação Árabe-Americano não gostou e protestou por causa desse trecho da música, falando que ela passava uma imagem negativa do povo árabe como um povo assassino, sanguinário, maldoso, etc. E aí a Disney conversou com os caras e chegou-se em um acordo. Vamos adaptar a música. E ela ficou assim. Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. É uma imensidão, um calor em exaustão, como é bárbaro o nosso lar. Bom, e aí estamos. Filme polêmico liberado. Você já assistiu os Boondocks?
Esse desenho não chegou a fazer tanto sucesso no Brasil, mas já está na 3ª temporada. Ele já chegou a ser classificado como um dos desenhos com o maior número de palavrões e palavras de baixo calão da história. Mas não foi por isso que ele foi censurado não. Alguns episódios faziam pesadas críticas a uma emissora de TV voltada ao público afro-americano nos Estados Unidos. E a Sony ficou com medo de receber processos por racismo. E então não teve jeito. Censurou os episódios no mundo inteiro. Episódio polêmico censurado. E para fechar a lista, o Pato Donald. Em 1943, a Segunda Guerra Mundial dominava o mundo e a Disney decidiu dar a sua colaboração. Lançou um curta-metragem que gerou muita polêmica na época, porque em meio à guerra, o desenho mostrava vários soldados nazistas homenageando Hitler, e entre eles estava o Pato Donald, como um soldado nazista que trabalha em uma fábrica de munição e é vigiado 24 horas por dia pelo regime. Algumas cenas na fábrica até lembram o clássico do Chaplin, Tempos Modernos. O filme ganhou o Oscar de melhor curta de animação do ano de 1943. E existia um forte boato que esse vídeo teria sido proibido nos Estados Unidos e em vários países do mundo, mas a verdade é que não foi. Tanto é que em 2004 ele foi relançado em DVD na coleção Tesouros de Walt Disney e se encontra até hoje na lista dos 50 maiores cartoons da história do cinema. Episódio polêmico liberado. E esse foi mais um vídeo no canal Você Não Sabia. Espero que você tenha gostado e claro que agora é aquele momento que eu peço aquela força. Gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em gostei, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Temos nossa fanpage no Facebook, que o endereço está aí na tela. E se você quiser trocar uma ideia comigo, me adiciona no Twitter ou me adiciona no Facebook. E se você quiser fazer uma sugestão de tema, você já sabe, né? Fala comigo pelo Facebook, pelo Twitter ou pela nossa fanpage. E é isso aí. Ficamos por hoje. Um grande abraço. Don't believe the hype.